Pessoal, vamos lá. Encerrada a parte de dosimetria, de quantificação da pena privativa de liberdade, nós vamos passar por uma próxima etapa que também integra a sentença penal condenatória. Também integra a sentença penal condenatória, ou seja, também deverá ser feito pelo juiz na sentença logo após a fixação da pena, logo após a quantificação da pena, ok? Essa próxima etapa é a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Nós vamos estudar mais adiante os 3 regimes de cumprimento da pena, ainda que brevemente, tá? Porque essa matéria é uma matéria de execução penal, diz respeito a direito penitenciário, né? Então, nós não temos muito tempo na nossa disciplina para trabalhar com todas as questões de execução da pena, mas algumas a gente vai trabalhar sim, tá? Então, a gente vai trabalhar com os regimes penais, as suas características gerais, suas regras gerais, a progressão de regime e o livramento condicional, tá? Por enquanto, o que nós estamos fazendo aqui na sentença penal condenatória? Fixando qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Em qual das 3 modalidades de execução da pena o condenado vai iniciar a sua execução, o seu cumprimento de pena. Então, nós temos 3. Nós temos o regime aberto, nós temos o regime semi-aberto e nós temos o regime fechado, tá certo? Aberto, semi-aberto e fechado. É importante ressaltar, pessoal, que esses 3 regimes são regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade, tá bem? Nós não estamos falando ainda de pena substituída por restritiva de direitos, não. Aqui são 3 formas de executar a pena privativa de liberdade. Eu sei que geralmente quando se fala em pena privativa de liberdade, vocês logo imaginam o quê? A pena cumprida numa penitenciária. E não, isso é uma visão equivocada, tá? A pena privativa de liberdade não necessariamente será cumprida dentro de uma penitenciária, tá certo? Então vamos começar aqui pelo regime aberto. Quando que ocorrerá a fixação do regime inicial nessa modalidade aqui aberta? Quando que o sujeito inicia o cumprimento da sua pena logo de cara no regime aberto? Primeiro, onde que é cumprido o regime aberto? Via de regra e como ele funciona? Isso nós temos aqui 2 dispositivos da LEP. LEP é Lei de Execução Penal. Para quem não sabe, a Lei de Execução Penal é a Lei 7.210. Nossa, que horrível. 7.210 de 84. 7.210 de 1984, tá bem? Então, a casa de albergado é o local adequado, é o local escolhido pela Lei de Execução Penal para o cumprimento do regime inicial ou do regime aberto em qualquer caso. E quem está dizendo isso é o artigo 93 da Lei de Execução Penal, que diz que a casa de albergado é o local de cumprimento de pena no regime aberto, tá bem? Então, aqui, se nós temos uma sentença condenatória em que o juiz determina que o regime inicial daquele condenado vai ser o regime aberto, ele tem que cumprir essa pena na casa de albergado. Mas como que funciona lá a casa de albergado? Por que chama regime aberto? Qual é a característica aqui da casa de albergado? Bem, pessoal, a disciplina do regime aberto
está ali mais ou menos descrita a partir do artigo 115, tá? Então, eu já sei que ele vai ter que cumprir essa pena na casa de albergado. Como que ele vai cumprir essa pena na casa de albergado? Ele vai sair durante o dia para trabalhar, também pode ser para estudar em algumas situações, mas prioritariamente para trabalhar, tá? Então, ele sai para trabalhar e ele retorna à casa de albergado para o seu repouso noturno e fica lá na casa de albergado também durante os finais de semana, nos dias de folga. Então ele passa a morar na casa de albergado, tá certo? E sai para trabalhar. Então é como se ele tivesse uma vida normal, tá certo? Só que ele não vai estar na casa dele, ele vai estar na casa de albergado durante o seu repouso e durante os seus dias de folga. Além disso, ele fica impossibilitado de sair da comarca sem uma autorização, não é? Então, se durante o dia ele quiser ir numa outra cidade fazer alguma coisa, precisar ir numa outra cidade fazer alguma coisa, ele não pode sem autorização, tá certo? E também vai ficar ali obrigado a comparecer em juízo todo mês para prestar contas das suas atividades, para comprovar que ele está trabalhando, tá certo? Geralmente tem uma casa para isso, já junto à casa de albergado, que pode ser um patronato, por exemplo, já tem um controle, que se faz um controle das atividades do condenado, tá certo? Eu sei que na prática não funciona exatamente como está na LEP, tá? Eu sei, vocês que fazem estágio devem saber também, que na prática o regime aberto o sujeito acaba indo para casa mesmo, fica obrigado a arranjar um emprego e a prestar conta de suas atividades e uma série de restrições, como a proibição de se ausentar da comarca, de frequentar determinados lugares, etc. Tá? Aí isso se dá o nome aí de regime aberto harmonizado ou diferenciado, alguma coisa assim. Por que os juízes de execução fazem isso? Porque, veja bem, quando o sujeito tem que progredir de regime ou quando ele vai ser condenado inicialmente ao regime aberto, muitas vezes, na maioria das cidades do Brasil, não tem casa de albergado. Quer dizer, o nosso poder público, ele não teve muita preocupação de dar efetividade à lei de execução penal, construindo esses locais aqui e viabilizando o cumprimento dos dispositivos dessa lei. Então, o juiz ele tem que fazer um contorcionismo aqui mesmo jurídico, né, para viabilizar que o condenado a regime aberto desde o início não fique totalmente livre, fique obrigado a certas coisas, mas que ele não vá para o regime fechado, até porque o STF não admite isso. O STF ele tem um entendimento segundo o qual a falta de estabelecimentos penais para cumprimento do regime aberto ou do semiaberto não autoriza que o condenado seja colocado ou mantido no regime fechado, tá certo? Pois bem, mas quem que vai para o regime inicial aberto logo de cara? Poucos indivíduos, né? Os indivíduos que forem condenados a uma pena privativa de liberdade de até 4 anos, tá certo? E desde que ele seja não reincidente, ou seja, desde que ele seja primário. Aqui nós vamos utilizar o conceito de primariedade como ausência de reincidência, tá certo? Então, esse indivíduo foi condenado aqui a 4 anos e ele não é um indivíduo reincidente, ele não tem reincidência, tá bem? Então, pena de até 4 anos, então no máximo 4 anos, não reincidente, ok? Onde que tá isso aqui? Esqueci até de colocar aqui para vocês. Essas regrinhas não estão na LEP, tá? Estão no artigo 33 do Código Penal. Vocês abram lá o artigo 33 e parágrafos e vocês vão ver que o Código Penal, no artigo 33, trata dessa questão da fixação da pena
e também da progressão de uma maneira genérica, tá certo? Bem, vamos lá. O próximo regime que a gente tem aqui é o regime semiaberto. Então, olha só, o indivíduo, na sentença penal dele, pode ser condenado desde o início ao cumprimento de uma pena no regime semiaberto. Regime semiaberto. O que é o regime semiaberto e como que se dá a execução no regime semiaberto? Estou falando de regras bem genéricas, tá, pessoal? Porque mais para frente é que a gente vai ver alguns detalhes do regime semiaberto também. Então, olha só, o regime semiaberto, ele deve ser cumprido necessariamente, segundo a Lei de Execução Penal, artigo 91, nas chamadas colônias penais agrícolas, industriais ou outras. A colônia penal, ela tem um objetivo claro de ressocialização pelo trabalho. Então, colônia penal agrícola e industrial significa colocar o preso condenado a esse regime imediatamente para trabalhar, tá certo? Então, você vê isso aqui no regime inicial aberto. Na penitenciária, nem tanto, como a gente vai ver mais adiante. O trabalho na penitenciária é obrigatório, mas tem muitas penitenciárias que não fornecem trabalho e quando fornecem não é para todos os presos, tá certo? Aqui não. A ideia das colônias penais é justamente colocar o indivíduo para trabalhar assim que ele ingressa no sistema penal através do regime semiaberto, tá bem? Então a LEP, mais uma vez, a LEP, Lei 7.210, ela diz que é obrigatório o cumprimento de pena no regime semiaberto nas colônias penais, tá certo? O funcionamento do regime inicial ou do regime semiaberto, como preferirem. Deem uma lida, assim, a título de curiosidade, no artigo 91 e seguintes, e depois no artigo 120 e 122 também, tá certo? Ali no artigo 91, que vai falar das colônias penais, traz uma característica já interessante desse estabelecimento. Aqui, nas colônias penais, o condenado ele não fica isolado em celas individuais. Não tem a privação da liberdade em celas como regra. Pelo contrário, tem o trabalho dentro do estabelecimento como regra. É um estabelecimento que ele não é fechado em celas. Ele tem alojamentos coletivos onde os presos se recolhem, tá bem? Então, alojamentos coletivos que não são celas individuais, é diferente a estrutura de uma colônia penal de uma penitenciária, ou pelo menos deve ser diferente, ok? E tem como regra que o indivíduo não fique recolhido no alojamento, diferente da penitenciária, que a regra é o preso ficar dentro da cela quase que o tempo todo, tá bem? Sair para trabalhar, sair para o banho de sol e depois recolhimento na cela novamente. Aqui não, aqui a regra é que ele fique trabalhando durante o dia e se recolha no alojamento para repouso, tá bem? Então, por isso que ele é chamado de regime semiaberto, semiaberto. Na verdade, pessoal, se a gente for ver bem, ele é também fechado, tá? Tá errado essa nomenclatura de semiaberto. É uma nomenclatura muito otimista para aquilo que deve ser uma colônia penal, né? A colônia penal, ela é um estabelecimento prisional. Terá muros, terá cerca, terá todo o esquema de segurança, que não é a segurança máxima, claro que não é o estabelecimento de segurança máxima, é um estabelecimento de segurança mediana, né? Que é para inviabilizar a fuga de presos, mas ele não sai a hora que ele quer. Ele não sai para trabalhar.
Diferente do regime aberto, que ele sai da casa de albergado para trabalhar. Aqui ele não sai, ele trabalha dentro da colônia penal. Ele pode sair da colônia penal? Pode, pode, mas não é a regra. Então, eu coloquei esses dois dispositivos aqui para vocês verem isso. Que o sujeito que está cumprindo pena em regime semiaberto dentro da colônia penal, ele pode sair para trabalhar fora, mas é excepcional. Ele pode sair, inclusive, para passar uma semana ou um feriado com a família, mas também é excepcional. É a chamada saída temporária. A saída temporária, como a gente vai ver com detalhes depois, só se aplica a presos que estiverem cumprindo pena em regime semi-aberto, tá bem? E mesmo assim, não necessariamente é para todos esses presos da colônia penal, tá bem? Não é para todos eles necessariamente. Bom, tudo bem. Adiante. Quando que o preso aqui ele vai poder ingressar no regime semiaberto desde o início do cumprimento de sua pena. Então, quando que o juiz vai determinar na sentença penal condenatória o regime inicial semiaberto? Duas situações. Quando a pena fixada for maior que 4 anos e até 8 anos, então a pena que ficará situada ali entre 4 anos e um mês, um pouco mais de 4 anos e até 8 anos, então no máximo 8 anos, desde que seja um condenado primário, um condenado não reincidente, tá bem? Então, o condenado não reincidente, o condenado primário, se ele for condenado ali a uma pena de 4 anos e 6 meses, 5 anos, 6 anos, 7 anos, até 8 anos, ele iniciará o cumprimento de pena no regime semiaberto, ok? Agora, se a pena for, olha só, a pena bem mais baixa, hein? Se a pena for de até 4 anos, mas esse condenado for reincidente e apesar disso ele tiver circunstâncias favoráveis, ele poderá cumprir a pena dele no regime semiaberto. Ele poderá iniciar o cumprimento da pena dele no regime semiaberto. Quem trata dessa segunda hipótese aqui não é o artigo 33, pessoal. Não é o artigo 33. É um entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ nessa súmula 269. Por que surgiu essa súmula 269? É importante a gente esclarecer e não apenas ficar decorando coisa, tá? Porque assim, pessoal, pelo artigo 33 do Código Penal, via de regra, todo indivíduo condenado, que seja reincidente, independentemente do quanto de pena que foi aplicado para ele deve iniciar o cumprimento da sua pena em regime fechado, tá? Então, se ele foi condenado a 3 anos e for reincidente, segundo o Código Penal, ele deve ir para o fechado. Se ele for condenado a 6 anos e for reincidente, ele deve ir para o fechado. Então, em outras palavras, pelo artigo 33 do Código Penal, regime aberto e regime semiaberto é só para primários. Só para primários. O regime fechado, ele será aplicado toda vez que o indivíduo for condenado a uma pena superior a 8 anos, então pena superior a 8 anos, sendo ele primário ou reincidente, tanto faz, ele vai para o fechado, e qualquer quantum de pena, então menor, inferior que 8 anos, desde que ele seja o quê? Reincidente. Então, os reincidentes vão para o fechado, os condenados a uma pena superior a 8 anos, sendo primários ou reincidentes, tanto faz, também vai para o fechado, beleza? Tudo bem. Então, pela regra do Código Penal, é muito simples. É só ver ali, né, na hora da aplicação da pena,
o juiz já vai ter visto se o sujeito é reincidente ou não, porque como a gente viu, a reincidência é uma circunstância agravante genérica da pena, ele já vai saber se o cara é reincidente ou não e já vai determinar ali o fechado para ele, ok? Ok, não, porque esse dispositivo foi questionado perante os tribunais, perante a nossa jurisprudência. Apesar de não ter súmula do STF, nós temos esse posicionamento aqui do STJ, que vai dizer o seguinte, olha, você mandar o sujeito condenado a uma pena baixa, por isso que eu grifei aqui, ó, pena de até 4 anos, condenado a uma pena baixa, que autorizaria o regime aberto inicial, você mandar esse cara logo para o fechado, você está causando um dano social muito maior. Um dano ao indivíduo em si, um dano maior do que aquele que ele causou, porque ele está indo para o regime de privação total da liberdade dele. E você está causando um dano social também muito grande. Por quê? Porque o indivíduo condenado a uma pena de até 4 anos significa que aquilo que ele fez não é tão grave assim. Não é um injusto tão reprovável assim. Então ele foi condenado até 4 anos, pena de 3 anos, furto simples, por exemplo. Ou um furto qualificado mesmo, mas foi condenado a 3 anos. Mesmo que ele seja reincidente, veja bem, mesmo que ele seja reincidente, é desproporcional você colocar esse indivíduo num regime fechado na penitenciária por um crime de baixa danosidade social. Ele vai sair do regime fechado, então, mas ele é reincidente, professora, significa que ele já cumpriu pena, ou ele já fez alguma coisa que já cumpriu uma pena anteriormente, etc. Não importa, pessoal, isso não importa. Se ele foi condenado a uma pena anteriormente, cumpriu a pena dele, isso já foi, isso já acabou. Não é? O dano que ele causou, ele já pagou por ele. Então, eu estou falando de um novo dano. Não é? Um novo dano significa, ora, a pena dele foi fixada em 3 anos. O crime não é tão danoso assim. Eu vou propiciar um dano muito desproporcional a ele e à sociedade ao mesmo tempo se eu mandar esse indivíduo para o regime fechado. Por quê? Para ele o dano é porque ele vai ser suprido da sua liberdade de forma extrema, né? Que é o regime fechado, é a privação total de liberdade. Lá dentro, ele vai ter, de acordo com as nossas condições no Brasil, né? Não só privado da sua liberdade, mas também a sua dignidade, a sua sanidade, a sua saúde, a sua higiene básica, né? É isso, basicamente, considerando a realidade concreta. E além disso, do dano causado a ele, nós teremos ali dentro que o contato dele com outros criminosos que foram condenados a penas maiores vai fazer, provavelmente, que ele saia pior do que ele entrou. Para ele isso é um dano também e para a sociedade também isso é um dano, tá bem? Então, de acordo com esses fundamentos, o STJ sumulou esses precedentes, né? Teve muitos precedentes e acabou sumulando o posicionamento, dizendo que se o indivíduo for condenado a uma pena que autoriza o regime aberto, quer dizer, uma pena de até 4 anos, mesmo que seja reincidente, ele poderá iniciar o cumprimento de pena dele no regime semiaberto. No regime semiaberto, desde que ele tenha outras circunstâncias favoráveis, como, por exemplo, ele trabalhava antes, ele tinha um emprego, não é? A única circunstância desfavorável para ele era a reincidência, todo o resto era favorável, tá bem? Então, esse é o posicionamento do STJ. Não mandar nem para o aberto, né? Considerar que o peso da reincidência, mas também não mandar para o fechado, deixar aqui no semiaberto. De qualquer forma, essa situação vai ter que ser avaliada pelo juiz no caso concreto, tá bem? Ele que vai dizer se é o caso ou não, até porque ele vai ter que avaliar se as circunstâncias do condenado são consideradas favoráveis, ok?
Bem, agora vamos falar do regime fechado, do regime inicialmente fechado, tá? Primeiro, onde que se cumpre o regime fechado de acordo com a Lei de Execução Penal? Nas penitenciárias e presídios, tá? Como funciona uma penitenciária? Como que funciona o cumprimento da pena dentro da penitenciária? Quais são as medidas? Quais são as características de uma penitenciária? Artigo 87 a 90 da Lei de Execução Penal, tá? E uma curiosidade no artigo 20 também, que é a possibilidade de sair do regime fechado para trabalho externo, para vocês verem aqui que se o sujeito está no fechado, a única possibilidade de sair ali, além de, é claro, de uma situação emergencial, de precisar de atendimento médico fora da penitenciária, é a realização de trabalho em obras públicas, tá bem? Então não tem saidinha, não tem saída temporária de Natal, de Dia das Mães para quem está no fechado, é só para quem está no semiaberto, tá bem? Características do cumprimento da pena no regime semiaberto, características gerais. Privação total de liberdade. Significa o quê? Significa que os presos devem ficar recolhidos em celas individuais. Isso está na LEP, pessoal, cela individual. Cela individual significa uma para cada preso, via de regra. Nós sabemos que não existe isso. Que a gente vai ter aqui uma flexibilização dessa palavra individual, né? Farão celas maiores que caibam mais indivíduos, né? 2 indivíduos, 3, 4 indivíduos ou 80 indivíduos, né? Como a gente vê ali, eu estou dando exemplos extremos, né? Então, qual seria o certo aqui? Se você entende que cela individual não é de um indivíduo, que seja uma cela um pouco maior, que caibam 2, no máximo 2 indivíduos, certo? Mas a regra é o isolamento em cela individual, segundo a Lei de Execução Penal, que também não é cumprida nesse aspecto, tá? A saída da cela é excepcional. Eles vão ter direito a sair da cela para tomar um banho de sol, para eventualmente ter alguma atividade até esportiva, de lazer nos finais de semana, excepcional, para receber visitas, claro, eles saem das celas. Para trabalhar, também podem sair das celas, onde temos penitenciárias que disponibilizam o trabalho. Para participar de eventuais projetos de educação, para estudar dentro das penitenciárias, também, tá? A autorização de saída externa para quem está no fechado, para estudar, também é possível, mas é igualmente bastante excepcional, tá? Não é tão simples assim conseguir uma autorização dessa na vara de execução penal. Bom, quem vai para o regime inicial fechado logo de cara? Quem vai? Quem vai na sentença penal condenatória direto para o regime fechado? Vai qualquer indivíduo, qualquer um, reincidente ou primário, tanto faz, que tenha sido condenado a uma pena superior a 8 anos. 8 anos e 1 mês vai para o regime inicial fechado. 30 anos vai para o regime inicial fechado, ok? E depois, os reincidentes. Pela regra do Código Penal, como a gente já viu, qualquer reincidente. Mas aplicando-se aqui o conteúdo da súmula 269, vão automaticamente os reincidentes que tenham sido condenados a uma pena inferior a 8 anos, ou de até 8 anos, né? E maior que 4 anos. Então, os indivíduos que tenham sido condenados a um quantum de pena que, em regra, autorizaria o que aqui? Esse quantum de pena a pena de até 8 anos, porém maior que 4 anos, autorizaria o regime semiaberto. Autorizaria. Não vai autorizar porque ele é reincidente. Então, o reincidente é condenado a uma pena de, eu vou corrigir aqui, tá, pessoal? Não é inferior a 8 anos, é
até 8 anos. É diferente, hein? É bem diferente isso aqui. Não é inferior, é até 8 anos. Vocês anotem no caderno aí de vocês que é até 8 anos. Então, o sujeito condenado a 8 anos exatos. A 8 anos exatos, se ele não for reincidente, ele tem direito de ir ao semiaberto, tá? Agora, se ele for reincidente, ele vai para o fechado. Aí não interessa, tá bem? Por que eu coloquei aqui maior que 4 anos? Porque nós vimos que, de acordo com a súmula 269 do STJ, o sujeito que é condenado a uma pena de até 4 anos, que for reincidente, ele tem direito de ir ao semiaberto se as circunstâncias forem favoráveis, ok? Então, direto para o fechado mesmo, diretão para o fechado, vão esses aqui, ó. Os reincidentes condenados a uma pena de até 8 anos, desde que maior que 4 anos, porque se for uma pena de um reincidente condenado a uma pena de até 4 anos, ele vai para o semiaberto, segundo a súmula 269 do STJ, tá? Aqui a gente tem que analisar um probleminha de fixação de regime inicial também. Possibilidade de aplicação de um regime de pena, de cumprimento de pena, mais severo do que o regime aplicável de acordo com o quantum de pena fixado. Ou seja, é possível mandar para o fechado algum indivíduo que foi condenado a uma pena, por exemplo, de 5 anos, mesmo sendo primário? Então, imagine o seguinte, o indivíduo ele foi condenado a uma pena de 5 anos e ele é primário. Via de regra, ele teria direito a qual regime? Ao regime semiaberto. Então, fazendo uso dessa minha tabelinha aqui, de conjugar quantum de pena fixado e reincidência, eu vejo a situação de um primário que foi condenado a 5 anos pela primeira vez e, em tese, teria o direito de ir para o semiaberto. O problema que se coloca é o seguinte: o juiz poderá, analisando todas as circunstâncias do fato, ele poderá aqui, ao invés de dar o semiaberto, dar o fechado para ele? Esse é um problema que se discutiu na jurisprudência também, tá? Então, olha só, o artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, diz que a fixação do regime inicial vai levar em consideração não só o quantum de pena aplicável, não só a reincidência, mas as circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis. Isso mesmo, aquelas circunstâncias que a gente estudou lá no artigo 59, essas mesmas circunstâncias, o juiz vai observar, vai considerar novamente, olha só, olha que coisa estranha, né? Ele vai considerar novamente para decidir o regime inicial de cumprimento de pena, não é? Então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que o sujeito foi condenado, ele é primário, ele foi condenado pelo crime de furto, a pena de 5 anos, mas o furto foi um furto assim grave. Por que foi um furto grave? Porque foi utilizada substância explosiva. É um furto qualificado já, foi utilizada substância explosiva, o montante levado por eles foi muito grande, levaram muito dinheiro, causaram dano no imóvel ao lado também, etc. Então, todas essas circunstâncias, tudo isso que ele fatalmente já utilizou para dosimetria da pena, todas as circunstâncias que ele já utilizou para fazer a dosimetria da pena, ele pode considerar novamente, segundo o artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, para fixar um regime inicial fechado,
ao invés do semiaberto, mesmo sendo o indivíduo primário, tá bem? Então, é isso mais ou menos aqui que quer dizer o artigo 33 do Código Penal se interpretado de forma literal, né? E, infelizmente, é esse o entendimento que vem sendo adotado pelos nossos magistrados, tá? Eles não se tocam que tudo que eles argumentam ali para mandar esse sujeito primário condenado a 5 anos para o regime fechado, tudo isso ele já utilizou antes, na hora até de chegar nesse quantum de pena para esse condenado, tá bem? Então, óbvio, pessoal, óbvio que isso caracteriza bis in idem. É claro que caracteriza bis in idem, mas é algo que vem sendo feito, obviamente, de forma errada, de forma equivocada. O certo é o juiz encontrar outra desculpa para mandar esse sujeito para o regime fechado, tá? Com base nisso, isso foi levado ao STF, agora estou falando de súmula do STF mesmo, que disse o seguinte para nós, na súmula 719 e na súmula 718, que devem ser lidas em conjunto aqui, tá bem? O STF disse o seguinte, olha, pessoal, considerando que o próprio artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, diz que aquilo que está disposto ali sobre reincidência e quantum de pena fixado não é a única coisa a ser levada em consideração pelo juiz, nós entendemos que é possível o magistrado fixar, sim, um regime fechado para alguém que, em tese, teria direito ao regime semiaberto, tá? Então, ele disse que é possível. Porém, tem que ter fundamentação idônea. Idônea significa suficiente, significa bem fundamentada. Então, tem que ser uma decisão de fixação de regime inicial bem fundamentada, ou seja, o juiz tem que dizer por quê que ele tem que ir para o regime fechado. Mas aí, pessoal, veja, isso está no conteúdo de uma das súmulas, né? Que eu acho que é a 719, nesse caso. Mas não bastou, ele teve que se pronunciar novamente com outra súmula, né? Outra súmula teve que fazer o combo aqui, né? Teve que se somar a essa para esclarecer que não pode ser considerada uma fundamentação idônea a referência à gravidade abstrata do delito. Ou seja, na hora de fixar o regime inicial fechado para alguém que teria direito ao regime semiaberto, o juiz não pode fazer referência à gravidade do crime de forma abstrata. É óbvio que não, porque a gravidade do crime já é o motivo pelo qual ele está respondendo por esse crime e não por outro crime. Então, por exemplo, não, mas porque o furto com explosivo é um crime mais grave. Justamente, meu querido. É mais grave, tanto que ele está respondendo pela forma qualificada do delito de furto e não pela forma simples. Então, isso é considerar a gravidade abstrata do delito. E é isso que o STF não admite que seja feito em uma sentença condenatória na parte de fixação do regime inicial. Então, tem que inventar outro pretexto, né? Tem que achar outra desculpa para mandar esse sujeito para o regime fechado, tá? Isso acontece, pessoal, correntemente no crime de tráfico. Porque o crime de tráfico, muitas vezes, o sujeito primário, mas dada várias outras circunstâncias, ele não pega uma pena baixinha, ele pega uma pena ali mínima, mas uma pena de 5 anos, por exemplo, que é a pena mínima do tráfico, o juiz manda para o fechado. Por quê? Com base em quê? Com base na gravidade do crime, que o tráfico é um crime muito grave. Nossa, mas é claro, né? Mas é por isso que ele está respondendo pelo tráfico e não por outra coisa, e não pelo uso, por exemplo, pelo porte para consumo pessoal. Então, é isso, pessoal. A moral da história a regra é que se obedeça
a questão da reincidência e do quanto de pena fixado, não é? Se for para mandar para o regime fechado, alguém que poderia ir para o semiaberto ou eventualmente até para o aberto, é que se faça uma fundamentação adequada que vá além da gravidade abstrata do crime e além de todas as circunstâncias que já foram usadas anteriormente para fixação da pena. Também, senão, ocorrerá mesmo um belo e redondo bis in idem.